Oi, pessoal! Eu sou a Rosângela Marquese, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. No vídeo anterior, eu falei sobre os pensamentos automáticos e esse é mais um das sequências sobre pensamentos automáticos. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a procura de evidências, né? O que é importante para a gente conseguir questionar esses pensamentos automáticos? Lembra que eu falei, nem sempre o que nós pensamos vai ser verdadeiro. Como que nós vamos fazer essa testagem? É buscando as evidências. Ah, Rô, mas o que são evidências? Tudo aquilo que vai comprovar ou o que vai favorecer ou desfavorecer aquele tipo de pensamento que eu estou tendo naquela situação. Então, uma das coisas, pessoal, que nós fazemos, né, em terapia, junto com o nosso paciente, é questionar. Nós utilizamos muitas perguntas, né? Alguns falam, não aguento mais esse tanto tipo de pergunta, né? Brincadeirinhas à parte, mas qual que é a ideia? É a gente colocar o pensamento contra a parede. É o que eu sempre digo, ó, vamos apertar aí esse pensamento pra gente questionar muito mais para ver se tem validade ou não esse tipo de pensamento que você está tendo. Então, existe, gente, uma série, assim, de técnicas, né, de perguntas que nós podemos fazer. Mas hoje eu vim falar, assim, sobre as mais básicas, que eu gosto muito de trabalhar e que faz diferença também quando você estiver passando por uma situação na qual a emoção, lembra? Eu vou observar, foi muito intenso. O que é que eu estou pensando? De que maneira eu estou lidando com isso? Então, busque evidência. Então, esse buscar as evidências é você se questionar. Uma dica que eu dou para vocês hoje, pessoal, é o que comprova que esse pensamento é verdadeiro? O que me faz, assim, o que é a favor desse pensamento? E você vai fazer uma lista com relação a essa situação que talvez está sendo difícil para você e o modo como você está interpretando essa situação. Então, são perguntinhas que vocês colocam no papel e nós vamos respondendo junto. Então, se você está aí assistindo esse vídeo agora, tenta fazer esse exercício, tá bom? E outro tipo de pergunta também é: o que é a favor e o que é contra esse meu pensamento? O que eu tenho de evidência a favor? Ah, Rô, é verdadeiro porque é isso. Ah, Rô, não é verdadeiro porque eu tenho em contrapartida todas essas situações ali que realmente acontecem. Outra dica que eu dou, pessoal, é você sempre se perguntar assim, ó: se fosse com um amigo, o que é que ele falaria pra mim? Por quê, gente? Quando a grande maioria das pessoas, né? Não vou falar todo mundo, porque todo mundo não existe. Mas a grande maioria das pessoas, quando elas vão falar com algum amigo, elas fazem esse tipo de questionamento, ajuda o outro a pensar. Quando nós estamos passando pela situação, qual que é a tendência? A gente não é nem amigo nosso. Então, o exercício que eu sempre passo para os meus pacientes, primeiro, faça esse exercício com você, sendo seu amigo ou sendo sua amiga. Você precisa fazer esse movimento. E se fosse com um amigo, o que eu falaria? Como eu investigaria essa situação? O que é que eu poderia destrinchar, né? Ali, cavucar para ele esse tipo de situação, que eu poderia falar para ele que não é verdade isso que você tá falando. Não, realmente é isso que você tá pensando, que você tá falando para mim, tem um fundinho de verdade. Então, pessoal, a maioria das pessoas, quando nós fazemos esse movimento de o que eu falaria para um amigo, de que maneira eu iria auxiliá-lo, nós temos essa tendência de fazer todo esse movimento de questionar, pegar evidência, observar o que é a favor, o que é contra. Outra coisa, gente, que é muito importante é a gente conseguir identificar o que é fato. Fato, gente, é algo que não tem muita escapatória, não. Hoje, vou dar um exemplo. Hoje é quarta-feira, 4 horas da tarde. Quem vai discordar de mim? Só se for uma quarta-feira, 2 horas da tarde em outro país.
mas iria ser quarta-feira de todo jeito. Poderia mudar o quê? As horas, dependendo de onde talvez a pessoa iria falar comigo. Então, fato é algo que não muda, aconteceu, é a situação. Fato, olha, eu estou ansiosa, isso é um fato. Eu estou sentindo a emoção, fato. Interpretação, nossa, mas eu estou me sentindo assim, dessa maneira, porque eu não sou boa o suficiente. Porque nada na minha vida dá certo. O que é isso, pessoal? Quando eu também sinto uma ansiedade, às vezes um pouquinho mais de depressão, né, associada com a tristeza nessa fala. Interpretação. Lembra do exemplo anterior que eu dei para vocês? Fato, meu chefe me chamou para conversar. É um fato. Interpretação, ele vai me demitir. Eu não faço nada direito. Eu não vou ter esse trabalho. Nada na minha vida vai dar certo agora. Interpretação. Então, fato é o que realmente acontece. O que de fato acontece é o que eu sempre utilizo para os meus pacientes. O que de fato aconteceu. E a interpretação, ela vai estar baseada no histórico de vida, nas crenças, nos pensamentos que a pessoa tem, em todas as regrinhas que ela tem com ela. Então, vai ter N interpretações. Fato é fato, todo mundo concorda com ele, fato. Interpretação vai ter essa discordância. Então, isso também é interessante a gente sempre trazer quando nós vamos falar em evidências, buscar de que maneira, como, o que é a favor, o que é contra, o que talvez eu falaria para um amigo, né? E a gente faz esse papel de reverter a situação. Então, tudo isso é muito importante para a gente questionar, tá bom, pessoal? E claro, é o que eu sempre friso, vai depender de cada caso. Algumas pessoas, pessoal, elas não conseguem realmente fazer essa parada de pensamento, de analisar. E por isso a terapia, ela vai auxiliar muito com os exercícios, né, a pessoa realmente ela ir até as sessões para que sejam feitos, né, os exercícios, as tarefas. Então, algumas pessoas que estão numa intensidade ou até também num tipo de transtorno, não vou especificar o transtorno, apresentam mais dificuldades. Então, isso acontece, tá bom? Então, se você é essa pessoa que está conseguindo, né, através desses vídeos, consegue né, lidar com tudo isso, mas se você percebe que é difícil para você, ou se você conhece pessoas que também acabam não conseguindo fazer esse link, o que é fato, o que é interpretação, né, o que eu acho que é a favor desse meu pensamento, o que é contra esse meu pensamento, o quanto de verdade eu acredito nele, de 0 a 10, quanto, a gente faz vários questionamentos. A terapia, gente, ela vai ser algo muito benéfico para qualquer pessoa. Claro, eu sou suspeita para falar, mas é o que eu sempre digo, se você está em sofrimento, você é o medidor. Lembra que eu já falei isso num vídeo anterior? A pessoa é o próprio medidor para ela conseguir entender de que ela precisa de auxílio, de recurso naquele momento, que está fora do controle dela. E que buscar ajuda profissional vai ser um diferencial para ela conseguir lidar com toda essa demanda que é interna. Tá bom? Então fica a dica para vocês, tanto dos questionamentos mais simples e mais básicos, porque dentro da sessão é N questionamentos que nós fazemos para a pessoa conseguir lidar com aqueles pensamentos automáticos que estão aparecendo, bem como se você não consegue, se você está com uma dificuldade muito grande, procure ajuda. Tá bom, gente? Então fica aqui esse vídeo sobre as evidências. E não se esqueça, o que é fato? Quero ouvir aí. O que é fato? O que é interpretação? Conseguiram gravar o que é um, o que é outro? Então, se você conseguiu me responder, já cheguei no objetivo desse vídeo. Tá bom? Gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.